Alguns homens, à medida que envelhecem, carregam um peso invisível. Vivem com a sensação de que, depois dos 60, estar sozinho é sinônimo de fracasso ou de uma vida incompleta. Vêem-se presos a rotinas que não são as suas, a compromissos que os esgotam, ou a partilhar espaços onde a sua voz já não tem eco. A ideia de viver só, de repente, parece uma condenação, uma descida lenta para o esquecimento. E se eu lhe dissesse que essa condenação pode ser, na verdade, a maior porta para a liberdade e a felicidade que alguma vez conheceu, e se o segredo para uma vida plena e rica, após os 60, não estivesse em estar rodeado de pessoas 24 horas por dia, mas sim em abraçar a sua própria companhia. Neste vídeo, vamos desvendar 8 benefícios transformadores de viver sozinho, como homem depois dos 60, que podem reescrever completamente a sua história. Prepare-se, porque o que vamos partilhar pode surpreender e mudar a sua perspectiva. Assista até ao fim para descobrir algo que certamente o vai deixar a pensar. Muitos homens chegam a esta fase da vida carregando a ideia de que estar só é algo a evitar a todo o custo. Crescemos numa cultura onde a companhia é vista como o pilar da felicidade e da estabilidade. Contudo, essa narrativa muitas vezes ignora a riqueza e o potencial de crescimento que a solidão, bem gerida, pode oferecer. Imagine a cena: anos de partilha de espaços, de cedências, de negociações sobre o que ver na televisão, a que horas jantar, ou como arrumar a casa. De repente, a casa é sua, a cozinha é sua, o controle remoto é seu. E essa é a primeira e talvez mais libertadora das transformações, a maior liberdade e autonomia pessoal. Quando vive sozinho, não há horários rígidos para a refeição, a não ser os seus. Pode comer sardinhas assadas ao pequeno almoço se lhe apetecer, ou optar por um almoço leve e um jantar mais tarde. As suas escolhas alimentares tornam-se completamente suas, sem a necessidade de agradar a outros paladares ou de se adaptar a dietas que não são as suas. Se sempre sonhou em experimentar uma culinária diferente ou em voltar aos pratos da sua infância, agora é a hora. Não há quem o julgue pela quantidade de alho no bacalhau ou pela forma como faz o arroz. Esta liberdade estende-se a tudo. Quer passar a tarde a ler aquele livro que está de apanhar pó na estante? Ninguém o vai interromper para ir às compras ou para resolver um problema trivial. Deseja iniciar um projeto de carpintaria na garagem ou dedicar-se à pintura na sala de estar? O espaço e o tempo são seus. Esta autonomia permite-lhe redesenhar o seu dia, a sua semana, a sua vida, de acordo com as suas verdadeiras vontades e necessidades, não as de terceiros. É como voltar a ser o capitão do seu próprio navio, traçando a rota que o leva aos seus verdadeiros desejos. Muitos homens, ao viverem com a família, sentem-se encurralados numa rotina que não lhes pertence. Têm que se adaptar aos horários dos filhos, dos netos, ou até de um parceiro com hábitos muito diferentes. Esta constante adaptação leva a um desgaste silencioso, a uma sensação de que a vida está a passar e as suas próprias aspirações estão a ser postas de lado. Viver sozinho quebra essas amarras. Permite-lhe, por exemplo, mudar os seus hábitos de sono. Se precisar, se sempre foi uma pessoa matutina e se via obrigado a acordar mais tarde para não incomodar, agora pode levantar-se ao nascer do sol, fazer o seu café e desfrutar do silêncio da manhã. Se, pelo contrário, prefere as noites, pode ficar acordado até mais tarde a ver um documentário, a ouvir música ou a trabalhar num hobby, sem se preocupar em perturbar o sono de ninguém. Esta liberdade de escolha em coisas tão simples como o seu ritmo biológico tem um impacto profundo na sua energia e bem-estar geral.
Pense nos anos que passou a comprometer-se, a ceder, a ajustar-se. Agora, a única pessoa com quem tem de negociar é consigo mesmo. E essa negociação é sempre mais fácil, porque o objetivo é o seu bem-estar. Esta liberdade não é sinônimo de isolamento, mas de empoderamento. É a base para uma vida mais autêntica e satisfatória, onde cada dia é uma página em branco que você escreve com as suas próprias escolhas e desejos. A autonomia que se ganha ao viver sozinho após os 60 é um tesouro que muitos só descobrem quando a experimentam. Uma verdadeira revolução pessoal que o coloca de volta no centro da sua própria existência. A possibilidade de gerir o seu próprio tempo, o seu espaço e até as suas relações sociais, de uma forma que o beneficie integralmente. É um luxo que poucos reconhecem antes de o viverem. E de mãos dadas com essa liberdade, vem o segundo grande benefício a paz e tranquilidade inabaláveis. Paz. Imagine a sua casa como um santuário. Não há ruído constante de televisões ligadas em canais diferentes, nem discussões sobre quem lavou ou não a louça, nem o ir e vir de pessoas quebra a sua concentração. Este silêncio não é um vazio, mas sim um espaço preenchido pela sua própria presença. Um convite à introspeção e ao relaxamento genuíno. Quantas vezes, ao longo da vida, ansiou por um momento de paz, um canto só seu, onde pudesse simplesmente ser ao viver sozinho. Toda a casa se torna esse canto. Pode ouvir a sua música preferida sem auscultadores, ou simplesmente o som dos pássaros lá fora. O barulho da cidade desvanece-se quando fecha a porta, e o silêncio preenche o ambiente, permitindo que a sua mente se acalme. Esta tranquilidade é fundamental para reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono e promover uma sensação geral de bem-estar. Não há o peso das expectativas alheias, nem a necessidade de estar ligado ou disponível o tempo todo. Pode sentar-se na sua poltrona preferida, com uma chávena de chá ou café, e apenas desfrutar do momento, sem interrupções. Esta paz não é apenas ausência de ruído, mas ausência de drama, de pequenas fricções cotidianas que, acumuladas, podem minar a sua energia. É a capacidade de se desligar do mundo exterior e de se conectar consigo mesmo, de verdade. Muitos homens relatam que, ao viverem sozinhos, conseguem dormir melhor, pois não são perturbados por ressonar pelos hábitos de sono de terceiros, ou pelo simples barulho de alguém a levantar-se durante a noite. A qualidade do sono melhora drasticamente, o que tem um impacto direto na sua energia, na sua memória e na sua capacidade de lidar com o dia a dia. A sua casa torna-se um refúgio, um lugar onde pode recarregar as suas energias, longe das exigências e do barulho do mundo. É o espaço perfeito para meditar, para praticar yoga suave, ou simplesmente para se sentar e refletir sobre a vida. Esta paz interior e exterior é um presente que muitos homens, depois de uma vida de compromissos e partilhas, só descobrem quando abraçam a vida sozinho. E é uma base sólida para a construção de uma nova e mais feliz fase da sua existência. É nesta tranquilidade que muitas vezes surgem as ideias mais criativas e as soluções para os desafios que pareciam impossíveis de resolver. Porque a sua mente está finalmente livre para divagar e explorar. Agora, com essa liberdade e paz garantidas, abre-se um vasto leque de possibilidades, e uma delas é a oportunidade de se dedicar a algo que talvez tenha estado adormecido por anos, o desenvolvimento de novos hobbies e interesses, ou o aprofundar dos antigos. A vida, muitas vezes, leva-nos por caminhos que nos afastam das nossas verdadeiras paixões. Trabalhamos, criamos família, e os nossos interesses pessoais acabam por ficar em segundo plano. Viver sozinho após os 60
Oferece-lhe tempo e espaço para revisitar esses sonhos. Sempre quis aprender a tocar guitarra, a pintar aguarelas ou a dedicar-se à jardinagem agora. Não há desculpas. Não precisa de pedir permissão, nem de se preocupar com o espaço que a sua nova bateria ocupa na sala. Pode transformar uma divisão da casa no seu estúdio de arte, na sua oficina ou na sua sala de música. A casa é sua, o tempo é seu, e a única limitação é a sua imaginação. Esta imersão em hobbies não é apenas uma forma de passar o tempo, é uma forma de nutrir a sua alma, de manter a sua mente ativa e de encontrar um novo propósito. Muitos homens descobrem que, ao dedicarem-se a um novo interesse, conhecem pessoas novas com paixões semelhantes, expandindo o seu círculo social de uma forma significativa. Uma aula de cerâmica, um clube de caminhada, um grupo de leitura. Estas atividades podem levar a amizades genuínas, baseadas em interesses comuns, o que é muito mais satisfatório do que relações por mera conveniência ou obrigação. Além disso, o processo de aprendizagem e de criação tem um impacto muito positivo na saúde mental, combatendo a depressão e o declínio cognitivo. A sensação de realização que se obtém ao dominar uma nova habilidade ou ao completar um projeto é imensurável. É uma forma de continuar a crescer e a evoluir, de se sentir útil e produtivo, independentemente da sua idade. Pense em todos aqueles livros sobre história que nunca teve tempo de ler, ou naquelas ferramentas que comprou e nunca usou. Agora, pode finalmente mergulhar nessas atividades sem sentir culpa ou pressão. Não há prazos, não há exigências. Apenas o puro prazer da descoberta e da criação. É a sua oportunidade de se reinventar, de explorar facetas da sua personalidade que talvez nem soubesse que existiam. Esta fase da vida, vivida a solo, torna-se um período de florescimento pessoal, onde os seus interesses e paixões não são um luxo, mas uma prioridade, em conjunto com o desenvolvimento de interesses. Vem o quarto benefício extraordinário com controle total do espaço pessoal. A sua casa é o seu castelo e, quando vive sozinho, é o único rei. Quantas vezes desejou poder organizar as coisas à sua maneira, decorar com os seus objetos preferidos, ou simplesmente não ter que lidar com a desarrumação alheia. Agora, essa é a sua realidade. Pode organizar os seus livros por cor, por autor ou por ordem alfabética. A escolha é sua. Pode deixar a chávena de café na mesa da sala se assim o desejar, ou manter a casa impecavelmente arrumada, sem que ninguém desfaça o seu trabalho. Não há discussões sobre a cor da parede, sobre que móvel comprar ou sobre a temperatura do termóstato. Cada decisão sobre o seu espaço é sua. Isto não é apenas uma questão de estética, é uma questão de conforto e bem-estar psicológico. Ter um ambiente que reflete a sua personalidade, que está organizado de acordo com as suas necessidades e preferências. É fundamental para se sentir em paz na sua própria casa. Para muitos homens, a casa é um refúgio, e poder personalizá-la completamente, sem compromissos, é uma grande fonte de satisfação. Pode ter a sua secretária exatamente como quer, com todos os seus materiais à mão, sem que ninguém os mude de lugar. Pode ter a sua coleção de discos arrumada da forma que mais lhe agrada. Esta liberdade de controle do espaço também se estende à sua privacidade. Pode andar pela casa como quiser, vestir o que quiser, ou não vestir nada, sem se preocupar com quem possa aparecer. Não há necessidade de estar apresentável ou de fingir um estado de espírito que não é o seu. A sua casa torna-se um lugar de autenticidade, onde pode ser totalmente você mesmo, sem filtros, a ausência de conflito em relação ao uso do espaço,
a sua organização ou a sua decoração é um alívio imenso. As pequenas discussões diárias sobre arrumação ou sobre o uso comum das divisões desaparecem, e a sua casa torna-se um local de harmonia e serenidade. Este controle sobre o seu ambiente físico contribui enormemente para a sua paz mental, permitindo que se sinta verdadeiramente em casa, em cada canto e em cada objeto. A sua casa não é apenas um lugar onde vive, é uma extensão de si, um espelho da sua personalidade e das suas escolhas. E se falamos de controlo, não podemos deixar de lado o quinto benefício, um dos mais práticos e libertadores, a melhor gestão financeira pessoal. Durante anos, as finanças foram, para muitos, um campo de batalha, de partilhas, de compromissos, ao viver sozinho. O seu dinheiro é apenas seu. Não há necessidade de justificar cada gasto, de discutir orçamentos partilhados ou de se adaptar a prioridades financeiras que não são as suas. Pode finalmente gerir o seu orçamento de acordo com os seus próprios desejos e necessidades. Quer investir num novo hobby, como um curso de carpintaria ou uma viagem para conhecer um lugar que sempre sonhou. Agora, a decisão é sua. Não precisa de pedir permissão ou de esperar que outra pessoa concorde. Esta autonomia financeira não significa que pode gastar de forma irresponsável, mas sim que pode direcionar os seus recursos para aquilo que verdadeiramente lhe traz alegria e significado. Muitos homens descobrem que, ao assumirem o controle total das suas finanças, conseguem poupar mais ou investir de forma mais estratégica, uma vez que não há despesas inesperadas ou compromissos financeiros alheios a desviar o seu foco. Podem planear a sua reforma com mais clareza, sabendo exatamente quanto entra e quanto sai. Podem tomar decisões sobre grandes compras, um carro novo, uma remodelação em casa, sem a necessidade de conciliar diferentes opiniões. A ausência de atritos financeiros, que são uma fonte comum de estresse em relações partilhadas, é um alívio considerável. Deixa de haver discussões sobre contas, sobre quem paga o quê, ou sobre gastos supérfluos. A clareza e a simplicidade na gestão financeira contribuem para uma mente mais tranquila e para uma sensação de segurança. É uma oportunidade para reavaliar as suas prioridades de consumo, para eliminar despesas desnecessárias e para direcionar o seu dinheiro para aquilo que realmente importa para si. Seja uma poupança para o futuro, um investimento em saúde, ou a concretização de um sonho antigo. Esta gestão personalizada do dinheiro é um pilar importante da sua independência e bem-estar na reforma. É a sua oportunidade de construir a segurança financeira que sempre desejou, sem interferências ou compromissos. E essa segurança traz uma paz de espírito que é inestimável, permitindo-lhe viver com mais leveza e menos preocupações. Passamos agora para o sexto benefício, que é, para muitos, uma das grandes surpresas de viver sozinho, o fortalecimento da autossuficiência e resiliência. Quando vive em companhia, é natural que as tarefas e responsabilidades sejam partilhadas. Há sempre alguém para ajudar a resolver um problema técnico, para fazer compras ou para cozinhar. Ao viver sozinho, você é a sua própria equipa. E isso, embora possa parecer assustador à primeira vista, é incrivelmente empoderador. De repente, precisa de aprender a resolver pequenos problemas domésticos, a fazer as suas refeições, a gerir o seu tempo de forma eficaz. E sabe o que acontece. Descobre capacidades que nem sabia que tinha. Aprende a trocar uma lâmpada, a desentupir um ralo, a cozinhar aquele prato que sempre pensou ser complicado. Cada pequena vitória constrói a sua confiança e a sua capacidade de se adaptar.
Esta nova autossuficiência não o isola do mundo. Pelo contrário, torna-o mais capaz de enfrentar os desafios da vida. De forma independente, a resiliência, a capacidade de se recuperar de reveses e de se adaptar a novas circunstâncias. É desenvolvida a cada obstáculo superado sozinho. Sente-se mais forte, mais competente e menos dependente de terceiros. Esta jornada de autodescoberta e de superação é profundamente gratificante. Dá-lhe a certeza de que é capaz de cuidar de si, de que é capaz de viver uma vida plena e rica, sem depender de ninguém. Muitos homens relatam uma renovada sensação de orgulho e de independência, o que se reflete na sua autoestima e na sua forma de interagir com o mundo. Aquele medo inicial de "como é que vou fazer tudo sozinho?" é rapidamente substituído por uma confiança robusta. É uma demonstração diária de que a idade não o torna menos capaz, mas sim mais experiente e mais adaptável. Viver sozinho, neste sentido, é uma escola de vida contínua, onde cada desafio se transforma numa oportunidade para aprender e crescer. É a prova viva de que a maturidade traz consigo não apenas sabedoria, mas também uma capacidade inata de se reinventar e de se fortalecer. A sensação de que eu consigo fazer isto é um dos maiores presentes que a vida a solo pode oferecer. E é uma fonte inesgotável de motivação para os anos que se seguem. Em seguida, chegamos ao sétimo benefício, que pode parecer paradoxal à primeira vista, mas que é, na verdade, uma das maiores vantagens de viver sozinho: a qualidade das relações sociais. Muitas pessoas pensam que viver só significa estar isolado, mas a verdade é que o oposto pode acontecer. Quando vive sozinho, as suas interações sociais tornam-se mais intencionais, mais significativas e mais gratificantes. Não há obrigação de socializar por conveniência, por rotina, ou por se estar sob o mesmo teto. As suas relações com amigos e familiares tornam-se escolhas conscientes, e não obrigações. Isso significa que, quando decide sair para um café com um amigo, jantar com os filhos, ou passar a tarde com os netos, é porque realmente quer, e não porque tem de. Essa intencionalidade eleva a qualidade da interação. Desaparecem as pequenas fricções e tensões do dia a dia, e o foco passa a ser o prazer da companhia. A partilha de experiências e a conexão genuína consegue valorizar mais esses momentos de convívio, tornando-os mais ricos e profundos. Além disso, ao ter mais tempo e liberdade, como vimos, pode dedicar-se a atividades que o colocam em contato com pessoas com interesses semelhantes, seja num grupo de caminhada, numa aula de línguas ou num voluntariado. As amizades que se formam nestes contextos tendem a ser mais autênticas e duradouras, pois são baseadas em paixões partilhadas e não em proximidade geográfica ou familiar. Muitos homens que vivem sozinhos relatam que a sua rede social se torna mais forte e diversificada, pois investem tempo e energia em relações que verdadeiramente os preenchem. Não há o desgaste de ter de aturar certas pessoas por obrigação, o que liberta energia para cultivar as relações que realmente importam. É como se, ao ter um espaço próprio para si, se tornasse mais convidativo para os outros, que o procuram pela qualidade da sua companhia, e não por necessidade. As suas relações familiares também podem melhorar. A distância física, muitas vezes, faz com que se valorize mais os encontros, e as visitas tornam-se momentos de alegria e não de sobrecarga. É a oportunidade de criar um novo equilíbrio, onde a sua vida social é vibrante e satisfatória, mas sempre sob os seus próprios termos. E essa é a verdadeira liberdade social. E, finalmente,
Chegamos ao oitavo e talvez mais profundo benefício de viver sozinho como homem depois dos 60, a redescoberta pessoal e a introspeção. Depois de décadas a desempenhar diferentes papéis, marido, pai, profissional, muitos homens sentem que perderam um pouco de si próprios no caminho. A vida a solo na maturidade oferece uma oportunidade única para reconectar-se com quem realmente é. Fora dessas definições, é um tempo para a autorreflexão profunda, para entender o que verdadeiramente o faz feliz, o que valoriza na vida e quais são os seus sonhos não realizados. Pode passar horas a refletir sobre as suas experiências, a avaliar as suas escolhas e a projetar o futuro que deseja para si. Este processo de introspeção não é solitário, mas sim um mergulho enriquecedor no seu próprio ser. Ter tempo para pensar sem interrupções, para meditar, para escrever um diário, ou simplesmente para contemplar. É um luxo que poucos experimentam ao longo da vida. É nesta solitude que muitas vezes se encontram as respostas para perguntas existenciais, que se desenvolve uma maior clareza sobre o propósito de vida e que se fortalece a sua identidade. Descobre novas paixões, redescobre antigas verdades e aprende a amar a sua própria companhia de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. Muitos homens relatam que, ao viverem sozinhos, sentem-se mais autênticos, mais alinhados com os seus valores e com os seus desejos mais profundos. Deixam de viver para agradar aos outros e começam a viver para se agradarem a si próprios, o que é um passo fundamental para a verdadeira felicidade. Esta fase de redescoberta pessoal é um convite para ser o seu melhor amigo, para se ouvir e para se nutrir de uma forma que talvez nunca tenha sido possível antes. É a oportunidade de se tornar a pessoa que sempre quis ser, sem as pressões ou expectativas de terceiros. É um tempo para celebrar a sua individualidade, para abraçar a sua singularidade e para viver uma vida que é verdadeiramente sua. E é uma jornada contínua de crescimento e de autodescoberta que o acompanhará nos anos dourados da sua vida, tornando-os ainda mais ricos e significativos. Viver sozinho. Depois dos 60 não é um fim, mas um novo e emocionante começo. Permite-lhe abraçar a maior liberdade e autonomia pessoal, sentir uma paz e tranquilidade inabaláveis, e mergulhar no desenvolvimento de novos hobbies e interesses que talvez estivessem esquecidos. Consegue ter um controle total sobre o seu espaço pessoal, gerir as suas finanças de forma mais eficiente e fortalecer a sua autossuficiência e resiliência, descobrindo capacidades que nem imaginava ter. Além disso, as suas relações sociais tornam-se mais genuínas e significativas, e o tempo para a redescoberta pessoal e a introspeção aprofunda a sua conexão consigo mesmo. Lembre-se, pequenas mudanças de mentalidade podem fazer uma enorme diferença na sua felicidade e bem-estar. Não encare a vida a solo como um fardo, mas como uma oportunidade de ouro para viver uma vida que é verdadeiramente sua, feita à sua medida e de acordo com os seus desejos mais profundos. Não há um manual para a felicidade, mas para muitos, ela está na capacidade de moldar a própria existência. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Se vive sozinho ou se está a considerar essa possibilidade. Partilhe as suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outros homens a abraçar esta fase da vida com otimismo e confiança. Se este vídeo o fez refletir, ou se encontrou valor nestas palavras, por favor, deixe o seu gosto e partilhe-o com outros homens que possam beneficiar desta mensagem. E para continuar a receber mais conteúdos que o ajudem a viver a sua melhor vida em qualquer idade,
Subscreva o nosso canal. A sua jornada de bem-estar e autodescoberta é importante para nós. Viva a sua melhor vida em todas as idades.